Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de edificação espiritual em nosso canal. Hoje nós daremos início a uma série muito especial sobre o tema salvação. Essa é, sem dúvida, a mensagem central da Bíblia, o coração do Evangelho e o maior presente que Deus poderia oferecer à humanidade. Durante as próximas reflexões, nós vamos mergulhar em diferentes aspectos da salvação, entendendo desde o plano divino estabelecido antes da fundação do mundo até a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Na mensagem de hoje, vamos falar sobre o plano de Deus para a salvação. Você já parou para pensar que nada na Bíblia acontece por acaso? Cada detalhe, cada promessa, cada profecia, aponta para o propósito supremo de Deus em resgatar o ser humano da condenação e restaurar a comunhão perdida no Éden. Por isso, prepare o seu coração, abra sua mente, e permita que o Espírito Santo fale com você através da palavra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19h10. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:3, 4. Esses textos nos mostram claramente duas verdades. 1. O homem estava perdido, mas Deus não desistiu dele. 2. O plano da salvação não foi improvisado, mas estabelecido desde a eternidade. Desde o início da criação, Deus formou o ser humano para ter comunhão com ele. No Éden, Adão e Eva experimentaram a presença de Deus de forma plena. No entanto, com a entrada do pecado, essa comunhão foi quebrada, e a humanidade se viu separada da santidade do Criador. Muitos pensam que Deus foi pego de surpresa pelo pecado, mas a Bíblia nos revela que ele já tinha preparado um plano. Em Apocalipse 13:8, Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A salvação não nasce da necessidade humana, mas do amor divino. Deus não precisaria salvar o homem. Ele poderia simplesmente condenar a todos, pois o pecado merece morte. Mas o seu amor é tão grande que ele mesmo tomou a iniciativa. João 3:16 nos lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o centro do plano de salvação, o amor. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos inúmeras figuras, símbolos e profecias que apontam para Cristo. E tem o Cordeiro sacrificado na Páscoa, a Êxodo 12, simboliza Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem o sistema de sacrifícios em Levítico, mostra a necessidade de sangue para a expiação dos pecados. E tem os profetas, como Isaías, anunciaram o Messias que viria sofrer pelos nossos pecados, ao Isaías 53. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para preparar a humanidade para o cumprimento da promessa. Gálatas 4:4 nos diz. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus não veio cedo demais, nem tarde demais. Ele veio no momento exato, quando o mundo estava preparado culturalmente, espiritualmente e politicamente para receber a mensagem do Evangelho. O plano de salvação não visa apenas perdoar pecados, mas restaurar completamente o ser humano. Ele nos liberta da culpa, nos dá uma nova identidade como filhos de Deus e nos oferece uma esperança eterna. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso mostra que o plano de Deus não é de condenação, mas de reconciliação. Embora a salvação seja dom gratuito de Deus, o ser humano é chamado a responder em fé. A parte de Deus é oferecer, a nossa é crer, aceitar e viver de acordo com essa nova realidade.
O que aprendemos hoje é que a salvação não é um acidente, nem uma alternativa de última hora. Ela é o propósito central de Deus desde a criação. Isso deve nos encher de gratidão, fé e confiança, pois sabemos que fazemos parte de um plano eterno e perfeito. Perguntas para reflexão. Item: eu realmente entendo que a salvação foi planejada por Deus antes de eu existir? Item: tenho vivido com a consciência de que fui escolhido em Cristo para ser santo e irrepreensível? Item: de que forma eu tenho valorizado esse plano em minha vida diária? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, que não nos abandonou mesmo quando escolhemos o pecado. Obrigado porque desde a eternidade o Senhor já havia preparado em Cristo o plano perfeito para nos salvar. Senhor, ajuda-nos a compreender a grandeza desse amor e a viver diariamente em gratidão, santidade e fé. Que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nunca esquecer que somos fruto de um plano eterno. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que os corações sejam tocados, transformados e renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de edificação espiritual em nosso canal. Estamos estudando uma série poderosa sobre o tema salvação, e hoje chegamos a um ponto fundamental em entender a necessidade da salvação. Na primeira parte, nós aprendemos que o plano de Deus não foi improvisado, mas estabelecido desde a eternidade. Hoje, vamos responder a uma pergunta essencial: por que precisamos de salvação? Muitos acreditam que podem viver bem sem Deus, que basta serem pessoas boas ou seguirem uma religião. Outros não compreendem a gravidade do pecado e acham que podem resolver seus problemas espirituais sozinhos. Mas a Bíblia é clara: sem Cristo estamos perdidos, condenados e separados de Deus. Por isso, abra o seu coração para essa mensagem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de edificação espiritual em nosso canal. Estamos estudando uma série poderosa sobre o tema salvação, e hoje chegamos a um ponto fundamental: entender a necessidade da salvação. Na primeira parte, nós aprendemos que o plano de Deus não foi improvisado, mas estabelecido desde a eternidade. Hoje, vamos responder a uma pergunta essencial: por que precisamos de salvação? Muitos acreditam que podem viver bem sem Deus, que basta serem pessoas boas ou seguirem uma religião. Outros não compreendem a gravidade do pecado e acham que podem resolver seus problemas espirituais sozinhos. Mas a Bíblia é clara: sem Cristo estamos perdidos, condenados e separados de Deus. Por isso, abra o seu coração para essa mensagem, porque ela vai nos mostrar a verdade sobre a nossa condição espiritual e a grande necessidade que temos de sermos salvos. A primeira razão pela qual precisamos de salvação é o pecado. O pecado não é apenas um erro, uma falha ou uma fraqueza. Ele é uma rebelião contra Deus, uma violação da sua lei e uma corrupção da natureza humana. Adão e Eva, ao desobedecerem no Éden, não cometeram apenas um deslize, eles romperam com o Criador. Desde então, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Não pecamos porque somos azarados, pecamos porque nossa essência está corrompida. A Bíblia declara em Romanos 3:10: não há um justo, nem um sequer. Isso significa que ninguém é capaz de, por si mesmo, agradar a Deus ou alcançar a salvação. O pecado tem consequências devastadoras. 1. Separação de Deus. Isaías 59:2 nos diz: e mais as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
2. Culpa e condenação, e Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. 3. Corrupção da alma e do corpo, e o pecado destrói não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente, socialmente e fisicamente. Sem salvação, o destino final do homem é a morte eterna, a separação definitiva de Deus. Muitas pessoas pensam, Deus sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo os outros, logo não preciso de salvação. Mas Isaías 64:6 nos confronta. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isso significa que até mesmo as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado e não são suficientes para nos salvar. A salvação não é conquistada por méritos, mas recebida pela graça. Efésios 2:1-3 descreve a condição do homem sem Cristo, mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, escravos das paixões da carne e sob a influência do maligno. Essa escravidão espiritual mostra que o homem não tem poder para se libertar sozinho. Assim como um morto não pode ressuscitar a si mesmo, o pecador não pode se salvar por esforço próprio. Outro ponto que muitas vezes esquecemos é que o pecado atrai a justa ira de Deus. João 3:36 declara: Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, sem salvação, o homem está debaixo do juízo divino. Mas em Cristo, essa ira foi satisfeita na cruz, e agora temos paz com Deus. Se olharmos para o mundo, vemos as evidências da necessidade de salvação: guerras, injustiças, violência, corrupção, depressão, vícios, destruição de famílias, tudo isso é fruto do pecado. A humanidade clama por esperança, e essa esperança não está em filosofias, governos ou riquezas. Está somente em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A grande lição que aprendemos hoje é que todos nós precisamos de salvação. Não existe o meio salvo ou o quase salvo. Ou estamos em Cristo, ou estamos perdidos. Por isso, algumas perguntas importantes. Tenho reconhecido minha condição de pecador diante de Deus? Tenho tentado me justificar pelas minhas próprias obras ou já me rendi totalmente à graça de Cristo? Vivo com a consciência de que sem Jesus eu nada sou? Reconhecer a necessidade é o primeiro passo para receber a salvação. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos revela a verdade sobre quem somos e sobre a nossa real necessidade de salvação. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores, que sozinhos nada podemos fazer, e que precisamos do sangue de Jesus para sermos purificados. Pedimos que o Senhor quebre toda a ilusão de justiça própria, todo orgulho humano, e nos leve a uma sincera humildade diante da tua presença. Que cada pessoa que ouve esta mensagem reconheça a sua necessidade de Cristo e se entregue totalmente ao Salvador. Senhor, livra-nos da escravidão do pecado, abre nossos olhos espirituais e nos dá a alegria da salvação. Oramos em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Agora chegamos ao coração do Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação.
Vivemos em um mundo plural, onde muitas vozes dizem todos os caminhos levam a Deus, ou cada religião é válida. Mas a Bíblia é categórica em afirmar que não há outro nome, não há outro mediador, não há outro caminho que conduza à vida eterna. Essa mensagem pode parecer dura, mas na verdade, a maior demonstração do amor de Deus. Ele não nos deixou em dúvida, ele revelou o caminho com clareza. Se esse caminho tem nome, Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Esses versículos são claros. Jesus não é apenas um dos caminhos, ele é o único. Quando Jesus disse em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele fez uma declaração radical. Não disse que mostraria o caminho, mas que ele próprio é o caminho. Não disse que ensina uma verdade, mas que ele é a verdade. Não disse que indica uma vida melhor, mas que ele é a vida. Porque só ele venceu o pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. CRM 3:23. Mas Jesus viveu uma vida sem pecado, sendo o único apto a oferecer-se como sacrifício perfeito. 2. Porque só ele venceu a morte. Nenhum líder religioso da história ressuscitou. Buda, Maomé, Confúcio, todos morreram. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, garantindo vitória sobre a morte. 3. Porque só ele nos reconcilia com Deus. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. Nenhuma obra humana pode preencher esse vazio. Somente o sangue de Cristo derramado na cruz tem poder para reconciliar o pecador com o Criador. Muitos acreditam que religião, boas obras ou conhecimento são suficientes para a salvação. Mas vejamos. Religião pode dar aparência de piedade, mas não transforma o coração. Boas obras são importantes, mas não apagam pecados passados nem mudam a natureza pecaminosa. Conhecimento humano pode trazer sabedoria, mas não pode nos dar vida eterna. Provérbios 14:12 nos adverte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sem Cristo, qualquer outro caminho leva à perdição. O caminho dele nos conduz de volta ao Pai. O pecado nos afastou, mas em Cristo temos acesso livre à presença de Deus. JB 10:19-20. Verdade, dele não apenas ensina, mas é a própria encarnação da verdade. Toda mentira do inimigo cai diante da luz de Cristo. Vida, dele é a fonte da vida eterna. Fora dele, o homem vive espiritualmente morto. Pedro declarou em Atos 4:12 que nenhum outro nome o pode salvar. Paulo, em 1 Timóteo 2:5, afirma que só há um mediador entre Deus e os homens. O próprio Pai confirmou em Mateus 17:5, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não há dúvidas, Jesus é central, exclusivo e suficiente.
Crer que Jesus é o único caminho tem consequências práticas. 1. Não podemos negociar essa verdade. Mesmo que o mundo ache intolerante, precisamos ser fiéis à palavra. 2. Não podemos viver de forma indiferente. Se ele é o único caminho, precisamos segui-lo de todo o coração. 3. Não podemos deixar de compartilhar. Se só Jesus salva, temos a responsabilidade de anunciar isso a todos. Agora precisamos refletir. Tenho vivido como quem realmente crê que Jesus é o único caminho? Ou ainda tenho buscado outros atalhos para a felicidade e a segurança espiritual? Tenho coragem de anunciar essa verdade mesmo em um mundo que a rejeita? Lembre-se, Cristo não é uma opção entre várias, Ele é a única esperança. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos porque em meio a tantas vozes e caminhos falsos, o Senhor nos revelou o verdadeiro e único caminho, Jesus Cristo, teu Filho. Confessamos diante de ti que Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador e a nossa única esperança de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a viver diariamente firmados nessa verdade, sem negociar a fé, sem desviar os olhos de Cristo. Que cada pessoa que ouve esta mensagem entenda, aceite e declare que Jesus é o único caminho para a salvação. E que essa convicção gere coragem para anunciar o Evangelho e fidelidade para andar em santidade. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Amém. Muitas vezes ouvimos que a salvação é gratuita, e de fato, ela é um dom de Deus. Mas gratuita para nós não significa que não custou nada. Pelo contrário, custou um preço altíssimo, o sangue de Jesus derramado no Calvário. O amor de Deus se revelou de forma mais profunda na cruz ali, o Cordeiro de Deus levou sobre si os nossos pecados, sofreu em nosso lugar e nos deu vida eterna. Nesta mensagem, vamos compreender a profundidade do sacrifício de Cristo, a grandeza desse preço e o que isso significa para a nossa vida hoje. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:18, 19. No mundo romano, a cruz era o castigo mais humilhante e cruel. Era destinada a criminosos, rebeldes e escravos. Carregar uma cruz significava desonra e morte lenta. Mas Jesus tomou para si aquilo que era vergonha e transformou em símbolo de vitória. Paulo escreve em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Antes de chegar ao Calvário, Jesus enfrentou torturas brutais, foi chicoteado, coroado com espinhos, cuspido, zombado e pregado numa cruz. Cada golpe, cada ferida, cada gota de sangue derramado revelava o preço do nosso pecado. Mas o sofrimento não foi apenas físico. Na cruz, Jesus experimentou algo ainda mais terrível, a separação do Pai. Quando clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mt 27:46, ele estava carregando sobre si a culpa de toda a humanidade. Ali, o Santo Filho de Deus tomou sobre si a condenação que era nossa.
O justo morreu pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pé 3:18. Pedro nos lembra que não fomos comprados com ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo. 1 Pé 1:18-19. Isso mostra duas verdades. 1. O pecado nos colocou em cativeiro. 2. Apenas um preço infinito poderia nos resgatar. Jesus pagou esse preço. Ele deu a própria vida. Muitos perguntam por que Jesus precisou morrer. Deus não poderia simplesmente perdoar? A resposta está no caráter de Deus. Ele é amor, mas também é justo. O pecado não poderia ficar impune. Na cruz, justiça e amor se encontraram. A ira de Deus pelo pecado foi satisfeita, e o seu amor foi plenamente revelado. Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz não foi derrota, mas vitória. Colossenses 2:15 declara que Cristo o despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi o palco da maior batalha espiritual da história. Se ali Jesus venceu. Diante dessa mensagem, precisamos refletir. Tenho realmente valorizado o preço que foi pago na cruz? Vivo de maneira digna desse sacrifício ou ainda desprezo a graça de Deus com o pecado? Tenho consciência de que minha salvação custou o sangue do Filho de Deus? A cruz exige de nós não apenas gratidão, mas entrega total. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo sacrifício de Jesus na cruz. Reconhecemos que o preço que ele pagou foi altíssimo, e que sem esse sangue derramado jamais poderíamos ser salvos. Perdoa-nos, Senhor, quando não valorizamos a cruz, quando vivemos de forma indiferente ou quando deixamos o pecado nos afastar de ti. Ajuda-nos a viver em santidade, com gratidão, e a proclamar sempre que a nossa esperança está no sangue de Cristo. Obrigado, Pai, porque a cruz que era símbolo de condenação se tornou para nós símbolo de vitória e de vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao encerramento da nossa série sobre a salvação. Durante essa caminhada aprendemos sobre o plano eterno de Deus, entendemos a necessidade da salvação, reconhecemos que Jesus é o único caminho, meditamos no preço da cruz, e agora vamos fixar nossos olhos na gloriosa promessa da vida eterna. A salvação não termina no perdão dos pecados, ela não se limita apenas à transformação da vida aqui e agora. Ela aponta para uma esperança futura, para uma realidade eterna, para um lar preparado pelo próprio Deus, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. A palavra de Deus nos mostra que a vida eterna não é apenas um conceito distante, mas uma promessa concreta, assegurada pelo sangue de Cristo e confirmada pela sua ressurreição. Em João 14, Jesus declarou: Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso significa que a nossa jornada não termina neste mundo. Nossa verdadeira pátria é celestial, e o Senhor nos aguarda para vivermos eternamente com Ele. O livro de Apocalipse também nos dá uma visão maravilhosa dessa esperança. Está escrito que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
A vida eterna é mais do que uma promessa, é a consumação do plano perfeito de Deus, onde a salvação se revelará em sua plenitude. E tudo isso foi garantido por Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar acesso a essa herança incorruptível. Mas enquanto aguardamos esse dia glorioso, precisamos viver de forma que reflita essa esperança. A vida eterna não começa apenas depois da morte, ela já começa agora em Cristo. Quando recebemos a salvação, já passamos da morte para a vida, já experimentamos uma nova realidade, já somos cidadãos do céu. E é essa certeza que deve guiar nossas escolhas, nossas atitudes e nossa fé no presente. Por isso, quero perguntar a você que está ouvindo: você já tem essa certeza da vida eterna em seu coração? Você já entregou sua vida completamente a Jesus? Lembre-se, não existe promessa maior, não existe herança mais preciosa do que estar para sempre com o Senhor. O mundo pode oferecer prazeres passageiros, riquezas temporárias, mas somente Cristo nos oferece a vida eterna. Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de reafirmar a sua fé ou de entregá-la pela primeira vez. A salvação está disponível, e a vida eterna é uma promessa real para todos aqueles que creem no Filho de Deus. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te louvamos porque a tua salvação é completa e perfeita. Obrigado porque em Cristo não apenas recebemos o perdão dos pecados, mas também a promessa da vida eterna. Obrigado porque temos a esperança de um lar celestial, de uma eternidade contigo, de uma vida sem dor, sem lágrimas e sem morte. Pai, fortalece a nossa fé para que vivamos neste mundo com os olhos fixos na eternidade. Livra-nos da distração com as coisas passageiras e ajuda-nos a buscar sempre em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E para aqueles que ainda não têm certeza da salvação, toca seus corações agora, para que recebam Jesus como Senhor e Salvador. Nós te agradecemos porque sabemos que a promessa é fiel, que a tua palavra não falha, e que em breve veremos Cristo face a face. A ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e para sempre. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.